Tem um assunto específico que vira e mexe eu tenho que voltar aqui para conversar com vocês a respeito. Hoje eu me deparei com um comentário lá no Instagram que foi o que me motivou a fazer esse vídeo. Quem chegou aqui pelo macramê e depois se depara com vídeos nada a ver, normalmente pergunta por que eu parei de fazer macramê. Tem muita gente que chega aqui no canal pelo macramê, como eu acabei de falar, e depois não entende nada, porque que de uma hora para outra, quando olha, eu estou mostrando moda, estou fazendo provador, tem muita gente ainda que não entendeu. Eu compactei aquele vídeo que eu fiz do All Star e joguei no Instagram, porque muita gente que me segue no YouTube não me segue no Instagram e vice-versa. Então eu joguei no Instagram e quem não me segue no YouTube, vai lá. E quem não me segue aqui, vai lá no Instagram e vem para cá, enfim. E claro que eu escuto 1 milhão de comentários positivos e alguns não muito positivos, mas também não me preocupam. Mas esse comentário de hoje, por exemplo, eu senti que tinha um pouquinho assim de... Não sei, tinha alguma coisa que me bateu muito bem. E vocês sabem que eu só respondo comentário quando ele soma para mim, não soma eu deixo passar. Mas este comentário específico eu respondi. Fugi completamente de como eu conduzo essas histórias de comentário e respondi. Deixa eu ler para vocês. Ela falou o seguinte, uma delas, né? Foram 2 comentários, na verdade. Um deles falou assim, que pena, preferi os vídeos de macramê, vou deixar de seguir. Aí eu fui lá e respondi, não costumo fazer, eu nem ia responder esse comentário, porque a pessoa não gosta e eu vou fazer o quê? Eu não gosta, acabou-se. Eu respeito, tá aí uma pessoa que respeita a opinião do outro. Em qualquer aspecto, é sobre política, sobre qualquer coisa. Eu acho que você tem todo o direito do mundo de gostar de seguir determinada pessoa, de gostar do conteúdo dela, tá tudo certo. Mas deixa de seguir, pronto, tá tudo certo comigo, não tem problema quanto a isso. E outra pessoa chegou bem no comentário dela, claro que eu não vou expor o comentário aqui embaixo, porque eu também não quero expor ninguém, eu não quero ser mal educada. Que ela respondeu exatamente assim, ela respondeu não a mim, ela respondeu a essa outra que tinha feito o primeiro comentário, assim, eu também. Deveria pelo menos mesclar, mas agora virou manequim. Neste, eu senti que tinha uma pontinha, assim, de alguma coisa a mais. Aí eu fui lá e respondi também. Olha que hoje eu estava num dia especial. E a minha resposta para essa que disse que eu estava querendo ser manequim foi fofinha. Para manequim eu não levo jeito, mas para inspirar mulheres de 50, 60, 70, isso eu amo fazer. Seguida esse comentário, alguém chegou e comentou o seguinte... Estou trabalhando na autoestima da minha mãe para ela se sentir tão segura a ponto de se inspirar em mulheres como você. Te acho de um bom gosto e elegância, de forma acessível e inteligente. Esses outros, é claro que isso não me afeta, eu não estou preocupada com isso. E é óbvio que quando eu venho falar aqui a respeito disso, é porque eu quero que vocês saibam exatamente por que eu parei de fazer o macramê. Mas voltando, por que eu parei de fazer macramê? Lá atrás, quando eu comecei o canal... Eu comecei numa época muito difícil. Vocês sabem que eu mudei aqui de Brasília para São Paulo. Minha vida era completamente dedicada ao meu marido e às minhas filhas. Eu não estava trabalhando. Tipo assim, eu mexia com o Instagram já, eu mexia com decoração. E eu gosto, isso é uma coisa minha. Eu gosto de, se eu sei fazer alguma coisa, eu quero que você também saiba. Então, eu vi certa vez uma capa de edredom bem cara, muito cara, e eu resolvi reproduzir essa capa. E eu decidi fazer um vídeo um pouco mais longo e colocar no YouTube. Sem nenhuma pretensão, completamente assim aleatório. Coloquei, fiz o primeiro vídeo. Se vocês procurarem, o meu primeiro vídeo é de uma capa de edredom. Fiz esse vídeo, joguei lá no YouTube, esqueci. Não me interessei mais por ele. O tempo passou. Eu já lidava com decoração lá na minha conta no Instagram, porque eu fiz design de interiores, porque eu sempre gostei de decoração, eu mudei para São Paulo. Enfim, essa história inteira tem aqui no meu canal, a minha mudança para São Paulo e tudo, eu conto direitinho. Então, eu já tinha minha conta no Instagram, que eu falava muito a respeito de decoração. Já tinha começado a fazer algumas peças de macramê, e macramê para mim sempre foi muito intuitivo. Eu aprendi a fazer todos os pontos de macramê, eu via e fazia e tentava e acabou que eu consegui ir me aperfeiçoando. E eis que chega a pandemia. O macramê me salvou, porque se eu tivesse que ficar trancada, eu sou uma pessoa muito agitada. E se eu tivesse que ficar trancada em casa sem nada para fazer, certamente eu ia pirar. Então o macramê para mim foi uma terapia.
eu postei, um pouco antes, eu postei um porta-copos de macramê, que a minha irmã tinha visto e falou assim, Verinha, vê se tu consegue fazer. Gravei, deixei lá no Instagram, mudei o formato, eu postei no YouTube também. E este porta-copo de macramê, não sei como, mas ele ganhou muita visualização. Eu não entendia nada de YouTube, nem de nada. E então eu postei isso, gostei, postei o porta-copo, passou um tempo também, passei um tempão sem postar nada e ficava qualquer coisa manual que eu pegava, eu fazia um videozinho e colocava no YouTube. Mas não era nada muito dedicado. E o tempo foi passando, eu colocava um vídeo ou outro aqui no YouTube, mas o Instagram eu estava lá firme e forte. E eu tenho um painel de macramê grande, que este foi o grande boom assim do YouTube, eu acho. Que muita gente me perguntava, eu me dediquei em fazer esse painel, ele foi criado por mim, eu peguei os pontos que eu mais gostava, fui distribuindo e tudo mais, me inspirei em alguns painéis no formato e tal, saiu o meu painel macramê. Postei no YouTube. O vídeo do painel ficou muito grande e eu dividi em 2 partes. Pronto, foi o suficiente para que o canal começasse com essa história do macramê. Aquele momento da pandemia para mim era o ideal para eu me dedicar completamente ao macramê, ao meu canal, que foi o caso. E eu comecei a fazer peças e mais peças e mais peças. Eu postava uma peça por semana. Toda semana eu tinha uma peça inédita no canal e isso começou a agradar muita gente. Eu tomei gosto pela coisa e fui fazendo. Toda semana tinha alguma coisa de macramê, eu postei algumas coisas de decoração também do meu apartamento e fui. E eis que chegou o Natal. Nesse momento eu já tinha criado um propósito. Eu sabia que quem me seguia eram mulheres da minha idade também. Tava tudo em casa. Eu sabia que muita gente da minha idade estava me seguindo. Eu recebi muita mensagem de tipo assim, eu estava desmotivada e assistir os seus vídeos me motivou. Você tem uma voz muito tranquila. E essas coisas lhe incentivam. Você vai ficando animada, mais motivada ainda para seguir. E mais ainda, a minha irmã trabalhou muito com isso. A minha irmã fazia muito patchwork e era um trabalho manual que era uma renda para ela. Então, espelhado na minha irmã, eu sabia como era importante para ela fazer aquilo, que era uma fonte de renda, era um complemento da renda dela. Eu resolvi trazer também novidades com macramê, porque a gente via muito a mesma coisa. E eu resolvi trazer almofadas, porta-copos, painéis diferentes. Eu procurei inovar nisso para que quem tivesse, a pandemia deixou muita gente ficou sem ganhar dinheiro, né? Então, isso para mim me motivou muito também. É o que eu estou falando, virou meu propósito. Levar para quem trabalhava com isso, numa época tão difícil, novidades para que eles pudessem vender os seus produtos. E foi durante muito tempo, isso foi acontecendo. E o que me dava vontade de procurar, de pesquisar, de estudar coisa que eu fosse trazer para ajudar o outro. Porque eu estou aqui, minha gente, não tenha dúvida, é para ajudar você, assim como vocês me ajudam. Não imagine que vocês não me ajudam, gente, muito. Só o fato de saber que eu posso inspirar, como essa menina que falou a Corinha para mim, que eu posso inspirar uma pessoa só a enxergar a vida de uma maneira mais leve, para mim eu já estou ganhando. Então, meu intuito a princípio foi ajudar pessoas da minha idade, porque eu sei também como é difícil. Você com mais de 50, próximo aos 50, eu sei como é difícil a vida, principalmente quando se trata de uma renda, de trabalho. Então eu só fui. E passamos a pandemia inteira e no Natal eu trouxe um monte de coisa linda. Eu tenho uma playlist de Natal de macramê que quem procurar só vai achar coisa linda. Eu pesquisei assim os mais bonitos para trazer para vocês. Tem árvore de galho, tem adorno de Natal maravilhoso. A porta da minha casa no Natal fica lindíssima, que eu fiz com flocos de neve. Então eu trouxe muito isso para vocês. No Natal, então, a coisa explodiu. E eu fui trabalhando com isso e adorando o que eu estava fazendo. Mas ninguém gosta só de uma coisa, ninguém é só uma coisa. Da mesma forma que eu adoro fazer macramê, eu também adoro moda. Eu cresci nesse meio. A minha mãe teve 10 filhos lá no interior da Paraíba, o meu pai era comerciante, ela precisava vestir os filhos todos, então ela fazia as roupas para todos nós. Era muito comum nessa época, a menos que você tivesse muito dinheiro,
Mas era muito comum a mulher costurar e bordar e fazer. Óbvio que ela fazia a roupa, mandava bordar. Então, assim, todo mundo sempre cresceu muito nesse meio de moda. Minha irmã tem loja de roupa, minha outra irmã também. Todo mundo, eu cresci muito envolvida nisso. Se eu encontrasse as minhas fotos de pequenininha, vocês iriam entender. Eu era mais ou menos assim, a boneca. São 9 irmãos. 5 mais velhas, então eu era assim, a boneca delas. Elas vinham, elas me vestiam com uma beleza. Eu vou achar um vestidinho que eu tenho, eu devia ter uns 2, 3 anos, para vocês verem um vestido que minha mãe costurava para mim. Ou seja, moda é uma coisa que também está muito comigo. E o canal seguiu da forma que ele podia seguir. Só que antes de mudar, eu tive um problema muito sério, muito sério. É óbvio que eu não ia trazer isso para vocês assim, pá! Mas quando eu estava fazendo estas lanternas aqui, eu fui parar no hospital com a minha coluna travada. Eu postava sempre vídeos na quinta, sexta-feira, dependia de como andava o andamento do macramê, se desse tudo certo ele saía na quinta, se não sexta, se não na sexta-feira eu postava. Eu lembro que eu comecei a fazer essas lanternas no domingo anterior, justamente porque eram 3 e eu precisava de mais tempo para que se desse alguma coisa errada eu pudesse mudar alguma coisa. Enfim. Na primeira lanterna eu já tive problema porque a posição que eu passei era muito... eu ficava o tempo inteiro nessa posição, as mãos muito juntas, a coluna não teve jeito e eu travei. Tive um problema na minha coluna e nos meus braços. Eu fiquei assim de chorar de dor, mas eu estava ali firme. Tomei remédio, botei uns choquinhos assim nas costas, tomei muito anti-inflamatório, e fiquei medicada e continuei fazendo as lanternas. E continuei fazendo macramê. E a dor voltou, só que dessa vez muito forte no meu braço. E o médico me proibiu de mexer com macramê, porque ela simplesmente mexia na minha coluna, no meu braço e nos meus dedos. Eu comecei a ter problema também nas articulações dos dedos. E eu, teimosa, ainda comecei a mesclar as coisas. Eu postava um pouquinho. Nesse interim, nesse meio tempo, eu fui trazendo outras coisas que vocês me pediam. Eu não trouxe, pá, assim, vou mudar o que eu estou fazendo. Eu já tinha um canal com um público legal. Eu não podia simplesmente sair de cena. Pronto, não vou mais fazer macramê. Me desculpem, foi um engano. E agora pronto. A essa altura do campeonato, vocês não estavam mais só interessadas em macramê, vocês também estavam interessadas na forma que eu me vestia, no que eu falava para vocês, porque eu acho que desde o começo eu deixei muito claro que eu sou uma mulher que entrei na menopausa numa boa, que estou na menopausa, eu passo por isso também na maior tranquilidade. Eu enxergo a vida de uma forma muito leve. E vocês perceberam isso e eu adoro trazer isso para vocês também. Essa minha visão de uma vida mais tranquila, mais de encarar os problemas de outra forma. Hoje mesmo eu liguei para uma amiga minha que mora lá no Canadá e perguntei, e aí, tudo bem? Ela disse, não está tudo bem, eu não estou muito bem. Eu falei assim, amiga, problema todo mundo tem, não é um privilégio nosso, mas ele vai passar. Não adianta, óbvio, você está ali no olho do furacão, é complicado? É, mas a gente sabe que esse problema vai passar. Ou você vai encarar o problema de outra forma, ou o problema simplesmente vai deixar de existir. Eu acho que tudo você tem que estar ali no processo. Então, essa minha visão de vida, do mundo, eu passo muito para quem convive comigo. Eu adoro trazer para vocês essa questão de, olha, tenha calma que vai dar tudo certo. A menopausa é horrível? É horrível. Mas a gente vai conviver com ela, é a natureza. É a mesma coisa que quando você tem sua primeira menstruação. Está mudando tudo? Está mudando tudo, mas você vai se adaptar a ele. Todo mundo tem a primeira menstruação, o tempo vai passando, você vai passando, a idade fértil, não sei o quê. Vai chegar uma hora que a natureza vai dizer, tá bom, não precisa mais procriar, acabou-se. Chegou a menopausa e você vai lidar com essa nova situação. Eu acredito que isso também não era só o macramê, não era só a maneira de me vestir, não era só essas coisas. É porque eu sempre fui muito leve e vocês sentiram a sensibilidade de vocês de saber que eu enxergo realmente a vida de outra forma. O meu propósito em fazer macramê era trazer para vocês um pouco de diversão e para quem tinha renda com macramê,
ter uma forma de trazer coisa nova. O meu propósito hoje, quando eu falo de estilo, de comportamento e tudo mais, não é para vocês fazerem, eu vou vestir isso porque aqui isso está na moda, porque não. É que é para você saber, para você se conhecer, saber o que você gosta, saber que o que você gosta é importante, você tem o seu estilo próprio. Eu trago para vocês isso, só. Eu não estou querendo ser manequim. O fato de parar de fazer macramê não foi porque eu quis falar de nada mais. Eu parei de fazer macramê porque eu estava proibida pelo médico de mexer com isso. Esses dias eu vi, minha gente, eu vi uma veste, não sei nem como é que fala aquilo, era como se fosse algo que coloca aqui em cima de uma regata, que assim, cocei a minha mão para fazer. Eu podia perfeitamente trazer algumas coisas de macramê, como eu fiz lá, lá atrás eu teimei com o médico. Acho que ainda trouxe umas 2 bolsas de macramê. E não deu certo. Eu simplesmente tive um problema muito grave, muito sério nos meus braços. Então, por que eu ia ir contra a orientação do médico e fazer? Não tinha sentido. Eu parei de fazer o macramê porque a minha vida mudou, porque apareceu um problema e esse problema estava me... Olha só, veja aí, já tem uma lição. Eu estava indo numa boa, fazendo meu macramê no canal, cuidando da minha decoração, estava tudo certo, mas algo me impediu. O que eu fiz com o problema? Eu mudei a rota. Eu simplesmente mudei e fui fazer outra coisa que eu também adoro, que não é só falar de moda nem de nada, é de falar da gente, de como a gente pode ficar bem, de como a vida pode ser legal depois dos 50, de que a menopausa não é um bicho de 7 cabeças, que você vai passar por ela tranquilamente, de poder encorajar você, essa fofinha que falou aqui no Instagram, de tentar trazer a mãe dela para se ver melhor, se olhar no espelho e se sentir melhor, e se eu puder colaborar com isso, minha gente. Teve outro comentário que eu vou ler aqui para vocês, que eu achei assim, uma fofura. Eu acho que esse eu posso até falar o nome, inclusive. A Carlinha 19 Monteiro, essa eu falo porque eu faço questão. Ela falou assim, te acho maravilhosa. Olha, maravilhosa é você, meu amor. Você tem noção do quão importante é o seu trabalho? Obrigada por tanto. E é justamente o meu trabalho é fazer você se sentir bem. O meu trabalho que me faz feliz é fazer com que você saiba que você, quando você me vê e você admira e você acha legal, eu quero que você saiba que você também pode ficar assim. Eu tenho consciência que eu não sou uma mulher bonita, eu não sou. Mas eu me cuido, eu gosto de me cuidar, eu gosto de cuidar do meu cabelo, eu gosto de me vestir legal, eu gosto de me sentir bem. E este é o meu trabalho hoje, é fazer com que você saiba que você também pode. Somente isso. Eu não deixei de fazer o macramê porque, sei lá, porque eu queria fazer outra coisa. A vida lhe mostra outro caminho, lhe coloca numa curva e você muda completamente o seu itinerário. É assim, é isso. Eu amo macramê, adoro. Se vocês olham, a minha casa está cheia de macramê por todos os lados. Eu estava aqui pensando onde era que eu ia colocar as minhas lanternas, porque lá em São Paulo eu tinha aquela área da minha varanda que acomodava muita coisa. Aqui eu não tenho tanto. Infelizmente, eu não posso mais mexer. Se eu fizer um ponto de macramê, meus dedos doem, meu braço dói, meu pulso, o meu cotovelo. Também vamos considerar que eu fiz macramê, eu acho que mais de um ano. Toda semana eu fazia um macramê. Acho que tiveram semanas que eu fiz 2, assim, macramês pequenininhos. Mas aconteceu, mudei o rumo, mudei o foco, estou aqui com vocês agora e me sinto muito feliz fazendo o que eu faço. Certo? É isso. Espero muito que tenha esclarecido vocês a respeito disso. Se precisar falar tantas outras vezes, eu vou falar tantas outras vezes. Podem me perguntar lá no Instagram. Eu faço questão, não é toda hora que eu estou respondendo, mas quando eu vejo, eu respondo sim. Vocês têm toda a liberdade do mundo para falar o que quiser, para perguntar o que quiser, para comentar o que quiser. Tipo assim, óbvio que terão comentários que eu nem vou responder porque não vale a pena. Porque tem gente assim, não, esses comentários de hoje que eu li para vocês não foram maldosos. Falei tanto que nem me apresentei. Se você está chegando por aqui agora e já caiu nesse papo todo, seja muito bem-vinda, muito prazer, eu sou Verinha Bernardino e nesse canal aqui eu fazia macramê,
Mas hoje eu falo de estilo, de comportamento, do meu cabelo grisalho, de como eu gosto de cuidar dele, de como eu gosto de cuidar de mim, essas coisas que toda mulher gosta. Então, seja muito bem-vinda. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o teu like, se inscreve aqui no canal que eu vou amar ter você aqui comigo. Um beijo bem grande e eu te espero no próximo vídeo.